Você perdoaria alguém que te abandonou, mesmo grávida, sozinha e em pedaços? E se anos depois esse homem aparecesse de novo, quebrado, irreconhecível, e o destino colocasse você para cuidar dele? Foi isso que aconteceu com Amanda. Traída por quem mais amava, ela jurou nunca mais olhar para trás. Mas agora é a única enfermeira capaz de salvar aquele que destruiu sua vida. Você acredita no perdão quando ainda existe ferida aberta? Curta o vídeo, comente, o destino sempre cobra. E se inscreva no canal para não perder nenhuma história realista, emocionante e transformadora como essa. O cheiro acre de desinfetante misturado ao perfume doce de éter pairava no ar da enfermaria quando Amanda Martinez sentiu a primeira onda de náusea. Suas mãos tremiam enquanto segurava a bandeja de medicamentos e um suor frio escorria por sua nuca. Era o quarto dia consecutivo que acordava com essa sensação estranha, como se seu corpo não fosse mais seu. Amanda, você está bem? Perguntou Carla, sua colega de plantão, notando a palidez extrema que tomava conta do rosto da jovem enfermeira. Só um pouco cansada, mentiu Amanda, tentando sorrir enquanto sua visão ficava turva. O corredor do hospital parecia girar ao seu redor, e o som dos saltos de suas sapatilhas contra o piso frio ecoava como martelos em sua cabeça. Ela precisava terminar a medicação do quarto 304 antes que a supervisora chegasse. Mas quando tentou se mover, suas pernas falharam. O mundo escureceu. Amanda despertou no chão frio do banheiro da enfermaria, com o gosto metálico de sangue na boca, onde havia mordido a língua. Carla estava ajoelhada ao seu lado, segurando um copo de água gelada, seus olhos castanhos transbordando preocupação. Querida, você desmaiou, disse Carla com a voz baixa, quase um sussurro. Há quanto tempo você não menstrua? A pergunta atingiu Amanda como um raio. Ela tentou lembrar, mas sua mente estava nublada. Quando foi a última vez? Semanas atrás? Um mês? Vamos fazer um teste, disse Carla, tirando da bolsa um teste de farmácia. Você sabe que precisa. O teste de farmácia tremeu entre os dedos de Amanda. Ela segurou o pequeno objeto plástico como se fosse uma bomba prestes a explodir. O banheiro cheirava a lavanda artificial, um perfume enjoativo que só piorava sua náusea. 2 minutos eternos se passaram. 2 listras rosa apareceram como um veredito cruel. Grávida. Uma palavra ecoou em sua mente como um sino funeral. Meu Deus, suspirou ela, deixando o teste cair no chão com um barulho seco. Bruno Albuquerque, herdeiro do grupo hospitalar mais poderoso da cidade. Seu namorado há 2 anos. O homem que sussurrava "te amo" em seus ouvidos durante as madrugadas que passavam juntos em seu apartamento luxuoso, longe dos olhares curiosos do hospital. Mas também o homem que sempre esquivava quando ela falava sobre o futuro, que mudava de assunto quando ela mencionava apresentá-la oficialmente à família dele, que a beijava com fome, mas nunca a levava aos eventos sociais da elite médica. Amanda guardou o teste na bolsa com mãos trêmulas. Precisava contar para ele. Precisava que ele soubesse que carregava seu filho, que eles seriam uma família de verdade. Você vai falar com ele? Perguntou Carla, ajudando-a a se levantar. Tenho que falar, respondeu Amanda, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. O elevador executivo do hospital nunca havia parecido tão lento. Amanda ajeitou o cabelo castanho, passou gloss nos lábios e tentou controlar a respiração. Suas mãos suavam dentro do uniforme azul claro e ela podia sentir o coração batendo descompassado. No 12º andar, as portas se abriram revelando o corredor de mármore que levava ao escritório de Bruno. Os saltos de suas sapatilhas brancas ecoavam no piso polido, criando um ritmo que parecia uma marcha fúnebre. Quadros caros decoravam as paredes, e o ar-condicionado gelado fazia sua pele arrepiar. Ele está em reunião, informou a secretária sem levantar os olhos.
sua voz cortante como o clique de suas unhas vermelhas no teclado. É urgente, insistiu Amanda, sentindo suas pernas bambas. A mulher a analisou de cima a baixo, notando o uniforme simples em contraste com o ambiente luxuoso. Vou verificar. Quando entrou no escritório, Bruno estava debruçado sobre papéis, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos claros. O perfume dele, aquele mesmo que ela amava sentir no travesseiro, invadiu suas narinas, misturando-se com o aroma do couro das poltronas e do café forte que ele sempre tomava. Amanda? O que faz aqui? Ele pareceu genuinamente surpreso, mas não feliz. Havia algo diferente em sua postura, uma rigidez que ela não conhecia. Preciso falar com você. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Bruno fechou os documentos e se recostou na cadeira de couro. Sobre o quê? Amanda respirou fundo, sentindo o gosto salgado do medo em sua boca. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno ficou imóvel, como se tivesse levado um soco no estômago. Então, lentamente, ele se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para ela. Amanda podia ver a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos se contraíam. Tem certeza? Perguntou sua voz fria como gelo. Fiz o teste, preciso fazer os exames, mas... Amanda... Ele se virou e ela viu um estranho nos olhos que antes a faziam sentir-se amada. Você sabia que isso nunca foi sério? As palavras atingiram Amanda como uma bofetada. Como assim? Nós dois sabemos que somos de mundos diferentes. Minha família tem expectativas, compromissos. Você entende? Não, eu não entendo. Lágrimas começaram a queimar seus olhos. Você me disse que me amava. Bruno suspirou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Eu gosto muito de você, mas isso... Ele gesticulou vagamente. Isso não pode acontecer. Isso tem nome, Bruno. É nosso filho. Não. A palavra saiu cortante. Não existe nosso aqui. Você precisa resolver isso sozinha. Amanda sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Resolver como? Você é inteligente, sabe o que precisa fazer. A náusea voltou com força total. Amanda correu para o banheiro privativo do escritório e vomitou violentamente. O som ecoou nas paredes de mármore e ela podia sentir o gosto amargo da bile misturado com suas lágrimas. Quando saiu, Bruno estava mexendo no celular, como se ela fosse invisível. Eu vou embora, disse ela, a voz rouca. É melhor mesmo, respondeu ele sem levantar os olhos. E Amanda, seria bom se você pedisse transferência para outro hospital. A porta se fechou atrás dela com um som definitivo. Amanda caminhou pelo corredor de mármore como um fantasma, suas lágrimas deixando rastros no rosto que ela não conseguia parar de limpar. O eco de seus passos a seguia como uma assombração. No elevador, ela pressionou a mão contra o ventre, ainda plano. Só nós dois agora, sussurrou para o bebê que crescia dentro dela. Só nós dois contra o mundo. Foi o dia em que Amanda aprendeu que amor pode doer mais que bisturi e que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Carla a encontrou no vestiário 2 horas depois, ainda chorando. Ele rejeitou vocês? Amanda apenas assentiu, incapaz de falar. Carla a abraçou forte e Amanda sentiu que aquele poderia ser o último abraço genuíno que receberia em muito tempo. Você vai ficar bem, murmurou Carla. Vocês duas vão ficar bem. Amanda não tinha certeza se acreditava nisso, mas era tudo o que tinha agora. Uma esperança frágil e um bebê crescendo dentro dela. 3 dias depois do encontro devastador no escritório de Bruno, Amanda já podia sentir os olhares atravessando sua pele como agulhas. O hospital inteiro parecia sussurrar seu nome nos corredores, e cada conversa que parava quando ela se aproximava
Era como um tapa na cara. Soube que a Amanda Martinez está grávida. Escutou uma enfermeira comentar no elevador, sem saber que ela estava logo atrás. Dizem que é do filho do dono. Amanda engoliu o nó na garganta e fingiu não ouvir. Suas mãos tremiam enquanto segurava a prancheta com as anotações do plantão. E o uniforme que antes vestia com orgulho agora parecia uma camisa de força. A primeira humilhação veio durante a reunião matinal. Doutora Fernandes, a supervisora-chefe, a chamou para conversar em particular. Seu escritório cheirava a café forte e ao perfume caro que sempre usava. Uma fragrância que agora fazia Amanda sentir náuseas. Amanda, precisamos conversar sobre sua situação, disse a mulher, seus olhos cinzentos, frios como metal. Chegaram até mim algumas informações delicadas. Que tipo de informações? Amanda perguntou, embora soubesse exatamente do que se tratava. Sobre sua gravidez e sobre quem é o pai da criança. O silêncio pesou no ar como chumbo derretido. Amanda podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, cada segundo ecoando como uma condenação. Isso afeta meu trabalho de alguma forma. Amanda tentou manter a voz firme. Doutora Fernandes suspirou, brincando com a caneta dourada entre os dedos. Amanda, você sabe que sempre valorizei seu trabalho, mas agora a situação se tornou complicada. Há pressões vindas da diretoria. Que tipo de pressões? O tipo que pode comprometer o ambiente de trabalho. Fofocas, rumores, desconforto entre os médicos. Você entende. Amanda sentiu o mundo desabar novamente. Estão me demitindo? Não exatamente, mas seria melhor se você considerasse pedir demissão. Podemos dar excelentes referências, garantir que encontre algo em outro lugar. E se eu não quiser sair? Os olhos da supervisora se endureceram. Então, temo que as coisas possam ficar desconfortáveis para você. Amanda saiu da sala, sabendo que sua carreira naquele hospital havia chegado ao fim. No corredor, cruzou com Dr. Silva, que sempre a cumprimentava com um sorriso caloroso. Desta vez, ele desviou o olhar e apressou o passo. O segundo golpe veio durante o almoço. Amanda estava comendo sozinha no refeitório quando um grupo de enfermeiras se sentou na mesa ao lado, falando alto o suficiente para que ela ouvisse cada palavra. Imagina só tentar segurar um homem rico engravidando, disse uma delas, mexendo o café com força desnecessária, como se ele fosse casar com uma enfermeira simples. Ainda mais quando a família tem tanto dinheiro, acrescentou outra. Ela devia saber que era só diversão para ele. Amanda engoliu o sanduíche que parecia areia em sua boca e saiu do refeitório sem olhar para trás. No banheiro, vomitou o pouco que havia conseguido comer, suas lágrimas misturando-se com a água fria que espirrava no rosto. A tarde trouxe a humilhação final. Durante a troca de plantão, Amanda foi designada para o setor de pediatria, longe dos quartos VIP, onde sempre trabalhara, longe de qualquer chance de cruzar com Bruno ou sua família. É temporário, murmurou a enfermeira-chefe responsável pela escala, mas seus olhos diziam o contrário. Quando o plantão terminou, Amanda arrumou suas coisas no armário do vestiário. Suas mãos tremiam enquanto dobrava o uniforme extra que sempre guardava ali. Carla apareceu ao seu lado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Você não pode desistir, disse Carla, segurando sua mão. Você é a melhor enfermeira que eu conheço. Não importa mais, respondeu Amanda, sua voz quebrada. Eles já decidiram, eu sou a vilã da história. E o Bruno, ele não fez nada para te defender? Amanda riu amargamente. Bruno? Ele provavelmente nem sabe que estou sofrendo. Ou se sabe, não se importa. Naquela noite, Amanda caminhou pelas ruas escuras da cidade como uma alma perdida. Havia entregado sua carta de demissão 1 hora antes, sabendo que ficar seria uma tortura diária.
Suas economias eram poucas, apenas o suficiente para alguns meses de aluguel de um lugar simples. Encontrou um quarto em uma pensão no bairro São João, do outro lado da cidade. A proprietária, Dona Carmen, era uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos bondosos que não fez perguntas quando viu o estado de Amanda. "O quarto é pequeno, mas limpo", disse ela, subindo a escada estreita que rangia a cada passo. Banheiro compartilhado no final do corredor. O quarto tinha apenas uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira velha e uma janela que dava para o pátio interno. O cheiro de umidade misturava-se com o aroma de comida caseira que vinha da cozinha de Dona Carmen. "Obrigada", sussurrou Amanda, segurando as chaves com dedos trêmulos. Naquela primeira noite na pensão, Amanda se deitou na cama estreita e colocou a mão sobre o ventre. Ainda não havia barriga, mas ela já podia sentir a presença da vida crescendo dentro dela. Do lado de fora, ouvia-se o barulho do trânsito e as vozes dos vizinhos através das paredes finas. "Vai ficar tudo bem", sussurrou para o bebê, embora ela mesma não acreditasse nas próprias palavras. "Mamãe vai cuidar de você, não importa o que aconteça." Mas quando as lágrimas começaram a cair, ela não conseguiu mais pará-las. Chorou baixinho para não incomodar os outros moradores, abafando os soluços no travesseiro que cheirava a sabão em pó barato. Na manhã seguinte, Amanda acordou com o som de crianças brincando no pátio. Pela janela, viu mães levando os filhos para a escola, homens saindo para o trabalho, a vida seguindo seu curso normal, enquanto a dela havia desmoronado completamente. Ela precisava encontrar um emprego, mas quem contrataria uma enfermeira grávida sem referências? A carta que doutora Fernandes havia prometido nunca chegou. Quando ligou para o hospital, disseram que não havia nada em seu nome. Durante as semanas seguintes, Amanda bateu na porta de clínicas, hospitais públicos, consultórios médicos. Sempre a mesma resposta: "Não temos vagas no momento", ou "entraremos em contato". O contato nunca vinha. Suas economias diminuíam rapidamente. O dinheiro para o aluguel, para a comida, para as consultas pré-natais que precisava fazer. Amanda começou a economizar até no sabonete, comprando apenas o essencial no mercadinho da esquina. Dona Carmen notou sua situação e começou a deixar pratos de comida em sua porta. "Sobrou da janta", dizia sempre, embora Amanda soubesse que era mentira. A bondade da senhoria era a única coisa que a impedia de desesperar completamente. Uma noite, enquanto passava roupa para uma vizinha em troca de alguns trocados, Amanda sentiu o bebê se mexer pela primeira vez. Era uma sensação estranha, como borboletas dançando em seu ventre. Ela parou tudo o que estava fazendo e colocou as duas mãos sobre a barriga que começava a crescer. "Oi, pequeno", sussurrou, um sorriso triste aparecendo em seus lábios. "Você está aí, não está?" Foi o primeiro momento de felicidade real que sentiu desde que descobrira a gravidez. Mas durou pouco. A realidade voltou quando percebeu que precisava comprar roupas maiores e não tinha dinheiro para isso. Enquanto isso, Bruno seguia sua vida como se nada tivesse acontecido. Amanda, às vezes, o via nas notícias locais, participando de eventos beneficentes da família, sempre com um sorriso encantador e a postura confiante de quem nunca conheceu o fracasso. Ela perdeu tudo: o emprego, a reputação, a estabilidade financeira, os amigos, mas não perdeu o filho que carregava. E naquelas noites solitárias na pensão, enquanto ouvia o barulho da cidade através da janela, Amanda fazia uma promessa silenciosa. Ela faria tudo para proteger aquela criança, mesmo que isso significasse sacrificar o resto de sua vida. 5 meses depois da humilhação no hospital, Amanda estava desesperada. Suas economias haviam se esgotado há semanas, e ela sobrevivia apenas da generosidade de Dona Carmen, que fingia não perceber que Amanda atrasava o aluguel.
Sua barriga agora era impossível de esconder, uma curva pronunciada que denunciava seus 5 meses de gravidez. Havia tentado trabalhar em lojas, escritórios, qualquer lugar que a aceitasse, mas assim que notavam sua condição, as desculpas apareciam. Voltaremos a entrar em contato, diziam, mas o telefone nunca tocava. Naquela manhã fria de terça-feira, Amanda acordou com o cheiro de café forte vindo da cozinha de Dona Carmen. Sua barriga roncava há horas, mas ela só tinha R$ 15 na carteira, dinheiro que precisava guardar para a consulta pré-natal da semana seguinte. Amanda, querida, chamou Dona Carmen do pé da escada. Tenho um telefonema para você. Amanda desceu rapidamente, o coração disparando. Havia enviado currículos para todos os hospitais da região na semana anterior, incluindo alguns bem longe do centro da cidade. Talvez, finalmente, alguém precisasse de seus serviços. Amanda Martinez? A voz do outro lado da linha era grave, profissional. Sim, sou eu. Aqui é Dr. Henrique Santos, do Hospital São Vicente. Recebemos seu currículo. Amanda segurou o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Sim, doutor. Temos uma vaga para enfermeira plantonista noturna. É um caso especial. Você teria disponibilidade para começar hoje? Hoje, Amanda mal conseguia acreditar. Sim, claro. Que tipo de caso especial? Houve uma pausa do outro lado da linha. Prefiro explicar pessoalmente. Pode estar aqui às 5 da tarde. Amanda aceitou imediatamente. Não importava qual fosse o trabalho, ela precisava desesperadamente daquele emprego. O Hospital São Vicente ficava na Zona Norte, um bairro que Amanda conhecia pouco. Era uma instituição menor que seu antigo hospital, mas bem equipada e com boa reputação. Durante a viagem de ônibus, ela tentou controlar a ansiedade, alisando o vestido preto que disfarçava um pouco a barriga e verificando se sua maquiagem estava em ordem. Dr. Henrique Santos era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos cansados que pareciam ter visto demais ao longo dos anos. Seu consultório cheirava a desinfetante e ao café forte que esfriava em sua mesa. Amanda, certo? Ele gesticulou para que ela se sentasse. Vi seu currículo, experiência excelente, referências interessantes. Amanda sentiu um frio na barriga. Algum problema com minhas referências? Não exatamente um problema, mas me intriga que alguém com sua qualificação esteja procurando trabalho em plantões noturnos. Ele a estudou por um momento. Especialmente em sua condição. Amanda corou, instintivamente colocando a mão sobre a barriga. Minha gravidez não interfere no meu trabalho, doutor. Não estou julgando, ele disse rapidamente. Na verdade, pode ser uma vantagem. O caso que temos requer sensibilidade especial. Que tipo de caso? Dr. Santos se recostou na cadeira, seus dedos tamborilando na mesa. É um paciente em coma há 3 semanas, vítima de acidente automobilístico, traumatismo craniano grave, múltiplas fraturas. Ele está estável, mas ainda inconsciente. E por que requer cuidados especiais? Vamos dizer que é um paciente de alto perfil. A família prefere discrição total, por isso o plantão noturno. Menos movimento, menos curiosos. Amanda assentiu. Havia cuidado de vários pacientes VIP antes. Entendo. Posso começar hoje mesmo. Ótimo. Há apenas uma coisa. Dr. Santos hesitou. O paciente está no quarto 402. Você ficará sozinha com ele durante toda a madrugada. É um trabalho psicologicamente exigente. Tem certeza de que consegue lidar? Tenho experiência com pacientes em coma, doutor. Muito bem. A enfermeira do dia a levará para conhecer o quarto e explicará os procedimentos. O salário é o dobro do valor padrão, devido à natureza especial do caso. Amanda mal conseguia acreditar na sorte. O dobro do salário seria suficiente para se estabilizar financeiramente e preparar a chegada do bebê.
Uma hora depois, Amanda subia no elevador até o quarto andar, vestindo um uniforme novo que o hospital havia fornecido. Seus passos ecoavam no corredor silencioso e ela podia sentir o cheiro familiar de desinfetante hospitalar que tanto amava. A enfermeira do dia, uma mulher chamada Rosa, a recebeu com um sorriso caloroso. Você deve ser Amanda. Que bom ter alguém qualificada para cuidar dele. Como ele está? Perguntou Amanda, enquanto caminhavam pelo corredor. Estável. Os sinais vitais são bons, mas ainda não houve resposta neurológica significativa. A família vem visitar todos os dias, mas preferem o período da manhã. Elas pararam em frente ao quarto 402. Rosa hesitou por um momento antes de abrir a porta. Há algo que eu deveria saber? Perguntou Amanda, notando a expressão estranha da colega. Não, é só... Você vai ver. Rosa abriu a porta e Amanda entrou no quarto. O ambiente estava em penumbra, iluminado apenas pela luz suave dos equipamentos médicos. O som rítmico do respirador e dos monitores cardíacos criava uma sinfonia tecnológica familiar. Mas quando Amanda se aproximou da cama e viu o rosto do paciente, o mundo parou. Era Bruno, seu Bruno. O homem que a havia abandonado grávida, que havia destruído sua vida com palavras cruéis, que a havia forçado a deixar o emprego que amava. Estava ali, inconsciente, dependente de máquinas para sobreviver. O rosto que ela havia beijado tantas vezes estava inchado e machucado. Bandagens envolviam sua cabeça e um tubo o ajudava a respirar. Suas mãos, as mesmas que haviam acariciado seu corpo, estavam imóveis sobre os lençóis brancos. Amanda sentiu as pernas falharem. Segurou-se na grade da cama para não cair. Você conhece ele? Perguntou Rosa, notando sua reação. Eu já trabalhei no hospital da família dele, mentiu Amanda, tentando controlar a voz. Ah, entendo. Foi por isso que Dr. Santos a escolheu. Você deve saber da importância da discrição. Amanda assentiu, incapaz de falar. Rosa começou a explicar os procedimentos, mas Amanda mal conseguia ouvir as palavras. Sua mente estava em turbilhão. Ele sofreu o acidente há 3 semanas, Rosa continuou. Saiu de uma festa, aparentemente havia bebido. Bateu o carro em um poste. Por sorte, não havia outros envolvidos. Amanda olhou para Bruno, tentando processar a ironia cruel do destino. O homem que havia arruinado sua vida agora estava completamente vulnerável, dependendo de cuidados médicos para sobreviver. Os médicos dizem que as próximas semanas são cruciais, Rosa acrescentou. Se houver alguma melhora, será agora. Quando Rosa saiu, deixando Amanda sozinha com Bruno, o silêncio do quarto foi quebrado apenas pelos sons dos equipamentos. Amanda se aproximou da cama, suas mãos tremendo. Não acredito que você está aqui, sussurrou ela, sua voz ecoando no quarto vazio. Depois de tudo que você fez comigo. Ela olhou para o rosto inconsciente do homem que havia amado. Parte dela queria virar as costas e sair correndo. Outra parte sentia uma satisfação amarga ao vê-lo tão indefeso. Mas quando tocou levemente a mão dele para verificar a circulação, sentiu algo diferente. Era fria, mas ainda era a mão que ela havia segurado tantas vezes. A mão do pai de seu filho. Por que você fez isso comigo, Bruno? Perguntou ela, lágrimas começando a queimar seus olhos. Por que você me machucou tanto? Não houve resposta, apenas o som constante dos monitores. Amanda se afastou da cama e verificou os equipamentos. Apesar do choque emocional, seus instintos profissionais assumiram o controle. Ela checou a pressão arterial, anotou os dados nos gráficos, verificou se os medicamentos estavam sendo administrados corretamente. Era surreal estar ali, cuidando do homem que a havia abandonado. O mesmo homem cujo filho crescia em seu ventre naquele exato momento.
A mesma boca que a expulsou agora dependia do toque dela para sobreviver, pensou ela, lembrando-se das palavras cruéis que ele havia dito no escritório meses atrás. Amanda se sentou na cadeira ao lado da cama, colocando a mão sobre a barriga que crescia. Seu papai está aqui, pequeno, sussurrou para o bebê, mas ele não pode nos ver agora. A ironia da situação era avassaladora. Ali estava ela, grávida e abandonada, cuidando do homem que havia causado toda a sua dor. Mas também era a oportunidade que ela precisava, um trabalho bem remunerado que poderia dar estabilidade para ela e o bebê. Não sei se isso é coincidência ou destino, ela disse para Bruno inconsciente, mas estou aqui agora e vou fazer meu trabalho, independentemente do que você fez comigo. Era o começo de uma jornada que nenhum dos dois havia imaginado. Os primeiros dias cuidando de Bruno foram uma tortura emocional que Amanda não sabia como suportar. Cada noite, quando Rosa saía e a deixava sozinha com ele no quarto 402, ela sentia um misto de raiva, dor e uma estranha compaixão que a irritava profundamente. Não deveria sentir pena de você, murmurava enquanto verificava seus sinais vitais. Você me jogou fora como lixo. Mas era impossível ignorar a vulnerabilidade dele. O homem poderoso e frio que a havia rejeitado estava reduzido a um corpo inconsciente, dependente de sua competência profissional para sobreviver. Suas mãos, que antes a haviam acariciado com paixão e depois a haviam dispensado com frieza, agora estavam inertes sobre os lençóis. Amanda desenvolveu uma rotina meticulosa. A cada 2 horas, verificava sua pressão arterial, temperatura e saturação de oxigênio. Mudava sua posição para evitar escaras, limpava sua pele com cuidado quase maternal. Trocava as bandagens com a precisão de uma artista. Você sabe que eu estou grávida? Perguntou uma noite enquanto ajustava seu travesseiro. Do seu filho. Aquele bebê que você disse para eu resolver sozinha. O silêncio do quarto era quebrado apenas pelo bip constante dos monitores. Amanda colocou a mão sobre a barriga, que já marcava 6 meses de gestação. Ele está crescendo. Se mexe muito à noite, como se soubesse que estou trabalhando. Sua voz estava carregada de ironia amarga. Talvez ele sinta que o pai está por perto. Durante a segunda semana, Amanda notou pequenas mudanças. Os músculos de Bruno às vezes se contraíam levemente e seus olhos se moviam sob as pálpebras fechadas, como se estivesse sonhando. Os médicos disseram que eram sinais positivos, indicações de que a atividade cerebral estava se intensificando. Está ouvindo alguma coisa aí dentro? Ela perguntou, passando um pano úmido em seu rosto machucado. Espero que esteja tendo pesadelos sobre como me tratou. Mas mesmo dizendo isso, Amanda não conseguia ser cruel com ele. Seus anos de formação como enfermeira haviam enraizado nela um instinto de cuidado que transcendia sentimentos pessoais. Ela massageava seus músculos para manter a circulação, conversava com ele durante os procedimentos, até mesmo cantarolava baixinho enquanto trabalhava. Uma noite, enquanto organizava seus medicamentos, Amanda sentiu uma pontada forte na barriga. O bebê estava se mexendo mais que o normal, como se reagisse à tensão emocional que ela carregava. Calma, pequeno, sussurrou, acariciando o ventre. Mamãe está bem. Foi nesse momento que decidiu conversar abertamente com Bruno inconsciente. Talvez fosse a única oportunidade que teria de dizer tudo o que sentia, sem interrupções ou rejeições. Você quer saber de uma coisa? Começou, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Eu te amei de verdade. Não foi só paixão ou interesse. Eu realmente acreditei que você me amava também. Suas mãos tremiam enquanto arrumava os lençóis sobre o peito dele. Lembra quando você disse que eu era diferente das outras? Que eu não estava interessada no seu dinheiro? Amanda riu amargamente. Eu acreditei em cada palavra.
Como fui idiota. O som do respirador artificial marcava o ritmo de sua confissão. E quando descobri que estava grávida, fiquei feliz. Você consegue acreditar? Feliz. Pensei que finalmente teríamos uma família de verdade, que você ia me assumir, me apresentar para seus pais, que íamos criar nosso filho juntos. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ela continuou. Mas não. Você me olhou como se eu fosse uma prostituta tentando te chantagear. Como se nosso filho fosse um problema a ser eliminado. Amanda se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade dormia, com apenas algumas luzes pontilhando a escuridão. Você sabe o que foi mais difícil? Não foi perder o emprego ou ficar sem dinheiro. Foi descobrir que tudo que vivemos foi mentira, que eu era só uma diversão para você. Quando se virou, Bruno permanecia imóvel, alheio a cada palavra que ela dizia. Mas sabe de uma coisa? Eu estou aqui agora, cuidando de você, mantendo você vivo. Sua voz ganhou um tom de determinação. Não porque você merece, mas porque eu sou melhor pessoa do que você. Foi na terceira semana que tudo mudou. Amanda estava trocando o soro de Bruno quando sentiu uma contração forte. Ela parou, respirando fundo, esperando que passasse. Mas outra veio, mais intensa. Não pode ser, murmurou, colocando a mão sobre a barriga. Ainda é muito cedo. Ela tentou continuar trabalhando, mas as contrações se intensificaram. O medo tomou conta dela. Estava sozinha no andar. E se algo acontecesse com o bebê? Por favor, não agora, sussurrou, segurando a grade da cama de Bruno para se apoiar. Foi quando aconteceu algo que mudaria tudo. Amanda estava se curvando de dor quando sentiu algo diferente no quarto. Um movimento sutil, quase imperceptível. Quando olhou para Bruno, seus olhos estavam abertos. Não completamente conscientes, mas abertos. E estavam fixos nela. Bruno! Ela sussurrou, esquecendo momentaneamente a dor. Ele piscou lentamente, como se estivesse lutando contra uma névoa densa. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras que não conseguiam sair. Amanda se aproximou da cama, seu coração disparando. Você está me vendo? Os olhos dele se moveram, acompanhando seu rosto. Havia algo naquele olhar. Confusão, talvez reconhecimento. Então, inexplicavelmente, Amanda sentiu uma compaixão avassaladora. Todo o rancor, toda a raiva que havia alimentado durante meses pareceram se dissolver. Ali estava o homem que a havia machucado, mas também o pai de seu filho, vulnerável e perdido. Você vai ficar bem, ela disse, sua voz subitamente suave. Você sofreu um acidente, mas vai se recuperar. Bruno tentou falar novamente e, dessa vez, ela conseguiu entender um sussurro rouco. Onde? Onde estou? No hospital. Você está seguro? Ele continuou a observá-la, e Amanda viu algo que nunca havia visto antes nos olhos dele. Medo. O homem que sempre fora tão confiante e controlado estava completamente perdido. Foi nesse momento que Amanda tomou a decisão que definiria o resto de suas vidas. Ela se inclinou sobre a cama e, com voz firme, mas gentil, disse: Mesmo depois de tudo que você fez comigo, mesmo você tendo me abandonado quando mais precisei, eu ainda te perdoo. As palavras saíram espontaneamente, vindas de um lugar profundo em seu coração que ela nem sabia que existia. Eu te perdoo, Bruno. Por mim, pelo nosso filho que está crescendo aqui dentro, por tudo. Foi então que ela viu algo extraordinário. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Bruno. Não eram lágrimas de dor física, eram lágrimas de algo muito mais profundo. Ele não conseguia falar direito ainda, mas suas lágrimas diziam tudo. Talvez fosse o reconhecimento tardio do que havia perdido, ou a gratidão por estar vivo, ou até mesmo o arrependimento pelos erros cometidos.
Amanda também começou a chorar, não de tristeza, mas de algo parecido com alívio, como se um peso gigantesco tivesse saído de seus ombros. Foi a voz da mulher que ele abandonou, que trouxe ele de volta, pensou ela, observando as lágrimas que escorriam pelo rosto machucado dele. Naquele momento, no silêncio do quarto de hospital, algo se curou entre eles. Não era reconciliação. Ainda havia muito a ser resolvido. Mas era o primeiro passo em direção a algo novo. Algo que nenhum dos dois havia imaginado possível. Amanda segurou a mão dele delicadamente. Agora você precisa descansar. Tem muito tempo pela frente para se recuperar. Bruno apertou seus dedos fracos, um gesto quase imperceptível, mas que ela sentiu como uma promessa silenciosa. O homem que havia partido seu coração estava voltando à vida através de seu cuidado. E ela, a mulher que ele havia rejeitado, estava descobrindo que o perdão poderia ser mais poderoso que a vingança. Era apenas o começo de uma jornada de cura que transformaria ambos para sempre. Os primeiros raios de sol começavam a filtrar através das cortinas do quarto 402, quando Bruno abriu os olhos pela segunda vez em 3 semanas. Desta vez, sua consciência estava mais clara. Embora sua mente ainda fosse um labirinto de confusão e fragmentos de memórias que não conseguia organizar. O primeiro rosto que viu foi o de Amanda. Ela estava ajustando o gotejamento do soro, seus movimentos precisos e profissionais. A luz matinal iluminava seus cabelos castanhos, criando um halo dourado ao redor de sua cabeça. Mas foi quando ele notou a curva pronunciada de sua barriga sob o uniforme que a realidade começou a se formar em sua mente nebulosa. "Você está acordado", disse Amanda, sua voz neutra e controlada. "Como se sente?" Bruno tentou falar, mas sua garganta estava seca como lixa. Amanda percebeu e aproximou um copo com água e um canudo, ajudando-o a beber pequenos goles. O líquido fresco desceu queimando, mas trouxe alívio imediato. "Melhor", ele conseguiu sussurrar, sua voz rouca e irreconhecível. Amanda verificou seus sinais vitais em silêncio, anotando os dados no prontuário. Bruno a observava, tentando entender por que ela parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. Havia algo em seus olhos, uma mistura de profissionalismo e algo mais profundo que ele não conseguia decifrar. "Onde estou?", perguntou ele, olhando ao redor do quarto que não reconhecia. "Hospital São Vicente. Você sofreu um acidente de carro há 3 semanas. Ela respondeu, sem olhar para ele, mantendo o foco nos equipamentos. 3 semanas? Bruno tentou se sentar, mas uma dor lancinante atravessou sua cabeça como um raio. "Eu não me lembro de nada." Normal após um traumatismo craniano. A memória pode voltar gradualmente. Amanda terminou de verificar os aparelhos e se dirigiu à porta. Bruno sentiu um estranho pânico ao vê-la partir. "Espere!" Ele chamou, sua voz mais forte agora. Nós nos conhecemos?" Amanda parou com a mão na maçaneta, suas costas voltadas para ele. Por um longo momento ela não respondeu. Quando finalmente se virou, Bruno viu algo em seus olhos que fez seu coração acelerar sem saber por quê. "Fique calmo. Você precisa descansar. Eu sou só sua enfermeira." Mas mesmo dizendo isso, algo na forma como ela o olhou fez Bruno sentir que havia muito mais história entre eles do que ela estava revelando. Depois que Amanda saiu, Bruno ficou sozinho, com seus pensamentos fragmentados. Tentou reconstruir suas memórias, mas era como tentar montar um quebra-cabeças com a maioria das peças perdidas. Lembrava-se de flashes, uma festa, música alta, risos, bebida. Depois, escuridão total. Mas a enfermeira... Havia algo nela que despertava sensações estranhas. Não apenas reconhecimento, mas culpa. Uma culpa profunda e sem explicação que pesava em seu peito como uma pedra.
Doutor Santos apareceu 2 horas depois, acompanhado de outros médicos para a avaliação neurológica matinal. Eles fizeram vários testes, verificaram seus reflexos, pediram para ele seguir uma luz com os olhos, testaram sua coordenação motora. Excelente progresso, disse Dr. Santos, satisfeito. A recuperação está sendo mais rápida do que esperávamos. Em alguns dias devemos conseguir remover o tubo respiratório. Doutor, Bruno perguntou quando ficaram sozinhos. A enfermeira que cuida de mim, Amanda, eu acho. Ela parece familiar. Nós nos conhecemos de algum lugar? Dr. Santos hesitou por um momento. Ela é uma profissional muito competente. Tem cuidado muito bem de você. Mas nós nos conhecemos? É melhor você focar em sua recuperação agora, Bruno. As memórias vão voltar no tempo certo. A resposta evasiva só aumentou a curiosidade de Bruno. Durante o dia, ele ficou obcecado tentando lembrar onde havia visto Amanda antes. Havia algo na forma como ela se movia, no som de sua voz, no perfume sutil que ela usava, lavanda misturada com algo mais doce. Quando Amanda retornou para o plantão noturno, Bruno a estava esperando ansiosamente. Ele havia passado o dia inteiro construindo coragem para confrontá-la. Amanda, ele disse assim que ela entrou no quarto. Ela olhou surpresa. Você lembrou meu nome? Eu lembro de mais coisas do que você imagina. Era mentira, mas ele precisava descobrir a verdade. Nós nos conhecemos antes do acidente, não é? Amanda se ocupou verificando os equipamentos, evitando seu olhar. Você precisa descansar. Seu cérebro ainda está se recuperando. Por favor, Bruno insistiu, e havia algo desesperado em sua voz. Eu sinto que você é importante, que eu fiz algo terrível. As mãos de Amanda tremeram quase imperceptivelmente enquanto ela ajustava o travesseiro dele. Por que diz isso? Não sei explicar. É um sentimento, como se eu devesse uma desculpa enorme para você, mas não lembro do que. Amanda finalmente o olhou nos olhos, e Bruno viu uma dor antiga naquele olhar. Algumas coisas é melhor não lembrar, Bruno. Mas eu quero lembrar, preciso lembrar. Amanda suspirou profundamente e se sentou na cadeira ao lado da cama. Por um momento, ela pareceu lutar consigo mesma sobre o que dizer. Você realmente não se lembra de nada sobre antes do acidente? Fragmentos, rostos sem nome, lugares sem contexto. Mas você é diferente. Quando olho para você, sinto... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Sinto como se meu coração soubesse de algo que minha mente esqueceu. Lágrimas brilharam nos olhos de Amanda, mas ela as conteve rapidamente. Bruno, você está se recuperando de um trauma sério. É normal ter confusões, sentimentos estranhos. Estou apaixonado por você. As palavras saíram antes que ele pudesse controlá-las. Amanda ficou paralisada. O quê? Eu não sei como, não sei porquê, mas quando olho para você, sinto amor. Um amor que parece antigo, como se já existisse antes do acidente. Bruno tentou se sentar melhor na cama. E, ao mesmo tempo, sinto uma culpa terrível, como se eu tivesse te machucado profundamente. Amanda se levantou abruptamente, virando as costas para ele. Você não sabe o que está dizendo. Então me conte, me ajude a entender. Não posso. Por quê? Amanda se virou e desta vez não conseguiu esconder as lágrimas. Porque você já me machucou o suficiente. E eu não vou deixar você fazer isso de novo. Como? Como eu te machuquei? Amanda colocou a mão sobre a barriga, um gesto protetor que Bruno notou imediatamente. Você está grávida, ele disse, a realização atingindo-o como um soco. Estou. É meu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amanda o olhou por um longo momento, como se estivesse decidindo se devia destruí-lo com a verdade ou protegê-lo dela. Sim, ela finalmente sussurrou. É seu filho. Bruno sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Meu filho?
que você rejeitou, que você disse para eu resolver sozinha, que você negou completamente. Amanda não conseguia mais conter a dor em sua voz. Você me humilhou, me forçou a sair do emprego, me deixou sem nada. As memórias começaram a voltar em flashes dolorosos. O escritório, Amanda chorando, suas próprias palavras cruéis ecoando em sua mente como um pesadelo. Deus meu, ele murmurou, levando as mãos ao rosto, o que eu fiz? Você destruiu minha vida. E agora? Ela olhou ao redor do quarto. O destino fez com que eu fosse a única pessoa capaz de salvar a sua. Bruno começou a chorar. Não eram lágrimas de dor física, mas de um arrependimento tão profundo que parecia rasgar sua alma. Amanda, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Suas desculpas não vão mudar nada. Eu sei, mas preciso tentar. Preciso. Ele a olhou com olhos desesperados. Preciso ser o homem que deveria ter sido desde o início. Amanda se aproximou da cama. Sua expressão uma mistura de dor e algo que poderia ser esperança. Você quer saber uma coisa, Bruno? Durante todas essas semanas cuidando de você, eu tive tempo para pensar, para sentir raiva, para querer vingança, mas também para entender que carregar esse ódio só estava me machucando mais. Você me perdoa? Eu já te perdoei, na noite em que você acordou pela primeira vez. Mas perdoar não significa esquecer. Nem significa que vamos simplesmente voltar a ser como éramos. Bruno assentiu, entendendo a dimensão do que havia perdido. Nosso filho, ele disse suavemente, nosso filho vai nascer em 3 meses, com ou sem você. Eu quero estar presente. Quero ser o pai que ele merece. Isso não depende só do que você quer, Bruno. Depende do que você faz, das escolhas que você toma a partir de agora. Naquele momento, Bruno entendeu que sua recuperação física seria a parte mais fácil. A verdadeira cura, a do coração e da alma, exigiria muito mais do que simplesmente despertar do coma. A mulher que ele jogou fora, agora, era sua única esperança, pensou Amanda, olhando para o homem quebrado à sua frente. E Bruno, pela primeira vez em sua vida, sentiu o peso real de suas ações e a responsabilidade de se tornar alguém digno de uma segunda chance. Nas 2 semanas que se seguiram à revelação da verdade, Bruno experimentou uma transformação que ia muito além da recuperação física. O tubo respiratório havia sido removido e ele conseguia sentar-se na cama sem ajuda. Mas a verdadeira mudança estava acontecendo em sua alma. Amanda mantinha uma distância profissional durante os cuidados diários, mas Bruno podia sentir a tensão no ar sempre que ela entrava no quarto. Ele sabia que cada gesto dela, verificar sua pressão arterial, trocar seus curativos, administrar medicamentos, era um ato de compaixão que ele não merecia. Como você está se sentindo hoje? Perguntou Amanda numa manhã de quinta-feira, enquanto ajustava sua posição na cama para evitar escaras. Fisicamente, melhor a cada dia, respondeu Bruno, observando-a trabalhar. Mas por dentro... Amanda, eu preciso falar sobre o que aconteceu entre nós. Você precisa focar em sua recuperação. Minha recuperação não vale nada se eu não conseguir entender como me tornei o tipo de homem capaz de abandonar a mulher que amava e o próprio filho. Amanda parou o que estava fazendo e o olhou diretamente nos olhos. Você me amava? A pergunta veio carregada de tanta dor que Bruno sentiu um aperto no peito. Com todo o meu ser. Eu lembro disso agora. Lembro de como você ria quando contava histórias dos pacientes que cuidava. Como seus olhos brilhavam quando falava sobre medicina. Como você se encolhia no meu peito durante os filmes de terror. Sua voz se quebrou. Lembro de ter pensado que você era a mulher da minha vida. Então, por que você me rejeitou? Bruno fechou os olhos, forçando-se a reviver aqueles momentos dolorosos. Medo,
covardia pura. Quando você me disse que estava grávida, a primeira coisa que pensei não foi na nossa família, mas no que meus pais diriam. Na pressão que eu sentiria para assumir responsabilidades que eu não achava que estava pronto para ter. E foi mais fácil me jogar fora. Foi a decisão mais covarde e estúpida da minha vida. Bruno abriu os olhos e encontrou o olhar de Amanda. Eu me convenci de que era melhor para você também, que você encontraria alguém melhor, que nosso filho teria uma vida mais feliz sem um pai imaturo e egoísta. Essa não era sua decisão para tomar. Eu sei que não era. Bruno respirou profundamente. Amanda, eu quero te mostrar algo. Ele estendeu a mão na direção da mesa de cabeceira. Tem um envelope na gaveta. Você poderia pegar para mim? Amanda hesitou, mas acabou abrindo a gaveta e encontrando um envelope amarelado. O que é isso? Cartas. Cartas que eu escrevi para você nos últimos dias, tentando colocar meus sentimentos no papel. Bruno, por favor, leia uma. Só uma. Amanda abriu o envelope com dedos trêmulos e retirou várias folhas manuscritas. Escolheu uma aleatoriamente e começou a ler em silêncio. Bruno observou suas expressões mudarem conforme ela absorvia as palavras. A carta dizia: Amanda, eu acordo todas as manhãs, esperando que este pesadelo seja apenas isso, um pesadelo. Que eu vá abrir os olhos e descobrir que nunca te machuquei, que nunca disse aquelas palavras cruéis, que nunca te obriguei a carregar nosso filho sozinha. Mas então a realidade volta, e eu lembro que sou o mesmo homem que olhou para a mulher que amava e escolheu o orgulho ao invés do amor, que escolheu a opinião de pessoas que nem mesmo me conhecem verdadeiramente ao invés de lutar pela nossa família. Você quer saber qual foi o pior momento? Não foi o acidente, foi aquela noite, 3 dias depois que você saiu do meu escritório, quando eu te vi no estacionamento do hospital. Você estava chorando no carro, com as mãos no ventre, e eu me escondi. Me escondi como um covarde, porque sabia que se olhasse nos seus olhos, eu desmoronaria. Eu sonho com nosso filho todas as noites. Imagino como ele vai ser, se vai ter seus olhos ou os meus, se vai ter seu coração gentil ou minha teimosia. E acordo sabendo que talvez eu nunca descubra, porque você tem todo o direito de me manter longe da vida de vocês dois. Mas se você me der uma chance, só uma chance, eu vou passar o resto da minha vida provando que posso ser o homem que vocês merecem. Não o herdeiro mimado que sempre fui, mas um homem de verdade, um pai de verdade. Te amo, Amanda. Sempre amei. E vou amar nosso filho com cada fibra do meu ser, se você me permitir. Quando Amanda terminou de ler, lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Ela dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta no envelope. Você escreveu isso agora? Depois do acidente? Escrevi. Mas os sentimentos... Amanda, os sentimentos sempre estiveram lá. Eu apenas fui covarde demais para admiti-los quando importava. Amanda se sentou na cadeira ao lado da cama, colocando a mão sobre a barriga que já marcava 7 meses de gestação. Você sabe que não é tão simples, né? Não posso simplesmente esquecer tudo que passou e fingir que começamos do zero. Eu não estou pedindo isso. Estou pedindo uma chance de provar que mudei. De mostrar que posso ser o homem que deveria ter sido desde o início. E como você pretende fazer isso? Você ainda é o herdeiro dos Albuquerque. Sua família ainda tem expectativas. Nada disso mudou. Bruno ficou em silêncio por um momento, considerando suas palavras. Você tem razão. Minha família, eles nem sabem sobre você, sobre o bebê. E você acha que vão aceitar? Não sei, provavelmente não. Mas Amanda, ele segurou a mão dela com uma firmeza que a surpreendeu. Eu não me importo mais com o que eles pensam. Eu quase morri. Fiquei 3 semanas inconsciente entre a vida e a morte. E quando acordei, a única coisa que importava era você. Vocês dois.
Amanda olhou para suas mãos entrelaçadas. Bruno, eu preciso te contar algo. O quê? Ela respirou fundo, preparando-se para uma confissão que guardara durante semanas. Naquela primeira noite, quando você acordou e eu disse que te perdoava, eu menti. Bruno sentiu seu coração acelerar. Como assim? Eu não tinha te perdoado. Eu ainda estava furiosa, magoada, cheia de ódio. Disse aquilo porque vi você tão vulnerável, tão perdido, que senti pena. E agora? Amanda olhou nos olhos dele, buscando sinceridade. Agora eu realmente perdoei. Estas últimas semanas cuidando de você, vendo você se debater com o arrependimento, lendo suas cartas, eu entendi que o homem que me machucou e o homem que está na minha frente não são a mesma pessoa. Somos a mesma pessoa, Amanda. Eu só escolhi ser melhor. E essa escolha é definitiva? É a única escolha que faz sentido. Naquele momento, Amanda sentiu uma contração forte. Ela levou a mão à barriga instintivamente, fazendo uma careta de dor. O que foi? Bruno tentou se sentar melhor na cama. Só uma contração. É normal nesta fase. Tem certeza? Amanda assentiu, mas Bruno podia ver que ela estava desconfortável. Amanda, eu quero te pedir uma coisa. O quê? Eu quero ver nosso filho. Amanda o olhou confusa. Ele ainda não nasceu, Bruno. Não, eu quero dizer uma foto, ultrassom. Qualquer coisa que me mostre que ele é real, que não é só um sonho. Amanda hesitou. Durante todos esses meses, ela havia guardado as imagens de ultrassom como um tesouro privado, algo que apenas ela e o bebê compartilhavam. Por favor, Bruno insistiu, preciso ver meu filho. Depois de um longo momento, Amanda abriu sua bolsa e retirou uma pasta pequena. De dentro dela, tirou várias fotos de ultrassom. Esta aqui é da última consulta, semana passada, disse ela, mostrando uma imagem em preto e branco. 28 semanas. Bruno pegou a foto com mãos trêmulas. Por um longo momento, ele apenas olhou para a imagem, tentando decifrar as formas e sombras que compunham seu filho. Aqui é o rostinho, Amanda disse apontando para uma área da foto. E aqui é a mãozinha. Ele é real, Bruno murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Meu filho é real. Sempre foi real, Bruno. Ele segurou a foto contra o peito, como se fosse o bem mais precioso do mundo. Como ele está? Está saudável? Perfeitamente saudável. Peso e tamanho normais para a idade gestacional. O médico disse que ele é muito ativo. E ativo como? Amanda sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso genuíno, não forçado. Ele chuta muito, especialmente à noite. Às vezes eu acordo com ele se mexendo tanto que parece que está fazendo ginástica aí dentro. Bruno riu, um som que Amanda não ouvia há tanto tempo. Posso tocar? Na sua barriga? A pergunta pegou Amanda desprevenida. Era um nível de intimidade que ela não estava preparada para compartilhar. Mas olhando para Bruno, para o pai de seu filho, ela assentiu lentamente. Bruno estendeu a mão com cuidado reverente e a colocou sobre a barriga de Amanda. Imediatamente, como se sentisse a presença do pai, o bebê se mexeu. Meu Deus, Bruno sussurrou. Ele se mexeu. Ele sempre faz isso quando alguém toca, Amanda disse suavemente. Ele sabe que sou eu? Não sei, talvez. Eles ficaram assim por vários minutos, a mão de Bruno sobre a barriga de Amanda, sentindo seu filho se mover. Era um momento de conexão que nenhum dos dois havia imaginado possível semanas atrás. Amanda, Bruno disse finalmente, quero que você saiba que, independentemente do que acontecer entre nós, eu vou cuidar de vocês dois. Financeiramente, emocionalmente, de todas as formas possíveis. Não quero sua pena nem sua culpa, Bruno. Não é pena nem culpa, é amor, é responsabilidade, é tudo que eu deveria ter oferecido desde o primeiro dia.
Amanda retirou sua mão gentilmente. Precisamos conversar sobre coisas práticas também. Como o quê? Como o fato de que você ainda é meu paciente. Que esta situação é completamente antiética. Que Dr. Santos eventualmente vai descobrir nossa conexão. Deixe-me cuidar disso. Como? Vou contar a verdade para ele, para todos. Não vou mais me esconder atrás de mentiras e conveniência. Amanda o estudou por um momento. Você tem certeza? Sua reputação, sua família, os negócios, tudo isso vai ser afetado. Que se dane minha reputação. A única coisa que importa agora são vocês dois. Era a primeira vez que Amanda via Bruno fazer uma declaração tão definitiva sobre prioridades. E pela primeira vez, desde que descobrira a gravidez, ela sentiu uma pontinha de esperança de que talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo real juntos. A verdade que ele negou agora era sua única salvação, pensou ela, olhando para o homem que havia aprendido a amar depois de quase perdê-lo para sempre. Retry Claude can make mistakes. Please double-check responses. 2 semanas depois da conversa que mudou tudo entre eles, Bruno estava se recuperando rapidamente. Já conseguia caminhar pelo quarto com ajuda e os médicos falavam em alta hospitalar para breve. Mas havia uma conversa que ele vinha adiando, uma que sabia ser inevitável e potencialmente devastadora. Amanda, disse ele numa manhã de terça-feira quando ela entrou para o plantão diurno. Preciso te contar uma coisa. O que foi? Ela perguntou, notando a tensão em sua voz. Falei com o Dr. Santos ontem. Contei sobre nós, sobre o bebê, sobre tudo. Amanda parou de mexer nos medicamentos e se virou para ele alarmada. Bruno, o que você fez? A coisa certa. Não podia mais deixar você numa situação antiética. Não era justo com você nem com sua carreira. E o que ele disse? Bruno hesitou. Que você vai ser transferida para outro paciente a partir de amanhã. Que foi irresponsável da parte dele não investigar nossa conexão antes. Amanda sentiu o mundo desabar. Aquele emprego era sua única estabilidade financeira e agora estava ameaçado novamente. Ele vai me demitir? Não, eu garanti que não, mas Amanda... Bruno respirou fundo. Há algo mais. O quê? Contei para minha família. Sobre você, sobre o bebê, sobre tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amanda se sentou pesadamente na cadeira, levando as mãos ao rosto. Meu Deus, Bruno, por quê? Porque não posso mais viver mentindo. Porque quero que todo mundo saiba que vocês dois são a coisa mais importante da minha vida. E eles? O que disseram? Bruno desviou o olhar. Não reagiram bem. Meu pai ameaçou me deserdar. Minha mãe chorou. Meu irmão disse que eu estava fazendo a maior burrice da minha vida. E você? O que respondeu? Que se eles não conseguem aceitar a mulher que amo e meu filho, então talvez eu não precise da aprovação deles para ser feliz. Amanda o olhou com uma mistura de admiração e terror. Bruno, você tem noção do que acabou de jogar fora? Não joguei nada fora. Escolhi o que realmente importa. Antes que Amanda pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Uma mulher elegante na casa dos 50 entrou, seguida por um homem mais velho de terno impecável. Amanda reconheceu imediatamente os pais de Bruno pelas fotos que havia visto nos jornais. Bruno, disse a mulher, sua voz fria como gelo. Precisamos conversar. Márcia Albuquerque era uma mulher imponente, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e uma postura que exalava poder e privilégio. Seu marido, Roberto, era igualmente intimidador, com seus cabelos grisalhos e olhos penetrantes que pareciam avaliar tudo e todos. Mãe, pai, Bruno disse, tentando se sentar melhor na cama. Não esperava vocês hoje. Imaginamos que não, respondeu Roberto secamente. Então seus olhos se voltaram para Amanda. Você deve ser a enfermeira. Não havia dúvida na forma como ele disse enfermeira.
como se fosse algo sujo. Amanda se levantou, tentando manter a compostura. Sou Amanda Martinez. Prazer em conhecê-los. Márcia a analisou de cima a baixo, seus olhos parando na barriga de 8 meses, que Amanda não conseguia mais esconder. Então é verdade, disse ela, sua voz carregada de desgosto. Você realmente está grávida. Mãe, Bruno tentou intervir, mas seu pai o cortou. Bruno, você perdeu completamente o juízo? Esta situação pode destruir tudo que nossa família construiu. Nosso filho não é uma situação, Bruno respondeu, sua voz ganhando força. É meu filho, e Amanda não é uma ameaça à família. Ela é parte dela agora. Márcia riu amargamente. Parte da família? Bruno, querido, você foi vítima de um golpe clássico. Ela provavelmente nem está grávida de verdade, ou se está, nem é seu o bebê. Amanda sentiu o sangue subir à cabeça. Como se atreve a insinuar isso? Eu me atrevo porque conheço mulheres como você, Márcia replicou venenosamente, que veem meu filho como um bilhete premiado da loteria. Chega! Bruno gritou, tentando se levantar da cama. Vocês não vão falar assim com ela. Bruno, seja sensato, disse Roberto, sua voz mais controlada que a da esposa. Você passou por um trauma sério. Não está pensando claramente. Esta mulher se aproveitou de um momento de vulnerabilidade. Ela não se aproveitou de nada. Ela me salvou, cuidou de mim quando eu estava morrendo. Porque era o trabalho dela, Márcia interrompeu, pelo qual ela foi bem paga, presumo. Amanda não conseguiu mais se conter. O suficiente. Vocês querem conversar sobre dinheiro? Sobre interesse? Deixem-me contar a história real. Ela se virou para os pais de Bruno, suas mãos tremendo de raiva. Seu filho me namorou por 2 anos. 2 anos durante os quais ele dizia me amar. Durante os quais prometi um futuro juntos. Quando descobri que estava grávida, fui até ele cheia de esperança, achando que finalmente seríamos uma família de verdade. Amanda, você não precisa... Bruno tentou interromper. Não, eu preciso sim, ela continuou. Sabem o que seu filho maravilhoso fez? Me rejeitou. Disse que eu sabia que nunca foi sério, que nossa diferença social tornava impossível qualquer futuro juntos. Me forçou a sair do emprego, me deixou grávida e sozinha. Márcia e Roberto trocaram olhares, claramente desconfortáveis com a revelação. Fiquei meses sem trabalho, morando numa pensão, comendo quando conseguia. Não procurei vocês, não pedi dinheiro, não ameacei expor o escândalo. Simplesmente desapareci da vida de Bruno como ele queria. E agora? Perguntou Roberto suspeitosamente. Agora o destino fez com que eu fosse designada para cuidar dele depois do acidente. E sabem de uma coisa? Eu tive toda a oportunidade de deixá-lo morrer. Poderia ter sido negligente, poderia ter esquecido um medicamento, poderia ter feito 1000 coisas para me vingar. Sua voz estava carregada de emoção crua. Mas não fiz isso. Cuidei dele como cuidaria de qualquer paciente, porque sou uma profissional. E quando ele acordou e não se lembrava de nada, eu poderia ter mentido, poderia ter inventado qualquer história. Mas contei a verdade. Por quê? Perguntou Márcia, genuinamente curiosa. Porque, diferente do que vocês pensam, eu tenho caráter. E porque acredito que toda criança merece conhecer o pai, mesmo que esse pai seja um covarde. O silêncio pesou no quarto como uma mortalha. Roberto foi o primeiro a falar. E o que você quer agora? Dinheiro? Reconhecimento público? Casamento? Amanda riu tristemente. Eu não quero nada de vocês. O que eu quero do Bruno? Isso é entre eu e ele. Eu quero me casar com ela, Bruno disse de repente, surpreendendo a todos na sala. Bruno, não, Amanda sussurrou. Quero sim. Amanda, eu te amo. Amo nosso filho. Quero que sejamos uma família de verdade. Márcia pareceu prestes a desmaiar. Bruno,
Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério, e se vocês não conseguem aceitar isso, então vamos ter que seguir caminhos separados. Roberto se aproximou da cama, sua expressão endurecida. Bruno, se você fizer isso, não haverá volta. Você será cortado da empresa, da família, de tudo. Então que seja. Bruno, Amanda interveio. Você não pode fazer uma escolha dessas no calor do momento. Pense no que está dizendo. Eu pensei. Durante semanas eu pensei. E a única coisa que faz sentido é estar com vocês. Foi nesse momento que aconteceu algo que mudaria tudo. Amanda sentiu uma contração forte, mais intensa que qualquer uma que havia sentido antes. Ela se curvou de dor, levando as mãos à barriga. Amanda, Bruno tentou se levantar. Está tudo bem, ela disse, mas outra contração veio, ainda mais forte. Não está tudo bem, disse Márcia, seus instintos maternais finalmente superando o preconceito. Roberto, chame um médico. Dr. Santos chegou em minutos, junto com uma equipe de enfermagem. Após um exame rápido, ele confirmou o que todos temiam. Trabalho de parto prematuro. Precisamos levá-la para a maternidade imediatamente. Prematuro? Quantas semanas? Perguntou Bruno desesperado. 36 semanas. É prematuro, mas o bebê tem boas chances. Amanda foi transferida para uma maca, Bruno insistindo em acompanhar apesar de seus próprios ferimentos ainda não completamente curados. Bruno, você não pode, protestou Dr. Santos. Eu vou com ela. Não vou perder o nascimento do meu filho. Durante o trajeto até a maternidade, Amanda segurou a mão de Bruno com força. E se algo der errado? Ela sussurrou entre as contrações. Não vai dar. Vocês dois são fortes. Vão ficar bem. Na sala de parto, Bruno permaneceu ao lado de Amanda durante todo o trabalho de parto. Eram quase 4 da manhã quando finalmente ouviram o primeiro choro do bebê. É um menino, anunciou o médico obstetra. Amanda desabou em lágrimas de alívio e exaustão. Bruno olhou para o filho pequenino e rosado que a enfermeira estava limpando. Ele é perfeito, murmurou Bruno, lágrimas escorrendo por seu rosto. Amanda, nosso filho é perfeito. O bebê foi colocado no peito de Amanda, e ela o olhou com um amor tão intenso que parecia irradiar luz. Oi, meu amor, sussurrou para o bebê. Finalmente você chegou. Bruno se aproximou e tocou delicadamente a cabecinha do filho. Oi, campeão, sou seu papai. Foi então que Márcia e Roberto entraram na sala, tendo sido autorizados após insistência. Quando viram o neto pela primeira vez, algo mudou em suas expressões. Márcia se aproximou lentamente da cama. Posso segurar ele? Amanda olhou para Bruno, que assentiu. Com cuidado, ela passou o bebê para a avó. Márcia segurou o neto com mãos trêmulas, seus olhos enchendo de lágrimas. Ele é igual a você quando nasceu, Bruno, ela sussurrou. Roberto se aproximou também, observando o neto com uma expressão que misturava surpresa e ternura. Como vocês vão chamá-lo? Perguntou Márcia suavemente. Amanda e Bruno se entreolharam. Eles nunca haviam conversado sobre nomes. Gabriel, disse Amanda de repente. Gabriel Martinez Albuquerque. Bruno sorriu. Gabriel, é perfeito. Márcia devolveu o bebê para Amanda, e por um momento todos ficaram em silêncio, observando a nova vida que havia chegado ao mundo. A inocência de uma criança, que uniu o que o orgulho separou, pensou Amanda, olhando para a família improvável que o destino havia criado. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ela acreditou que talvez, apenas talvez, eles realmente pudessem se tornar uma família de verdade. 3 meses depois do nascimento de Gabriel, a vida havia assumido um ritmo que nenhum deles havia imaginado possível.
Amanda havia se mudado para um apartamento confortável que Bruno insistiu em pagar, localizado a apenas 10 minutos do hospital, onde ela agora trabalhava como enfermeira supervisora. Uma promoção que veio quando o Dr. Santos recomendou seu trabalho excepcional para outros hospitais da rede. Bruno, completamente recuperado do acidente, havia feito mudanças drásticas em sua vida. Contra todas as expectativas de sua família, ele havia aberto sua própria clínica médica, especializada em atendimento comunitário, usando parte de sua herança antes que fosse cortado dos negócios familiares. A clínica atendia principalmente pacientes de baixa renda, um projeto que Amanda havia inspirado durante suas conversas sobre a desigualdade no sistema de saúde. Gabriel crescia forte e saudável, um bebê risonho de olhos claros como os do pai e o temperamento doce da mãe. Bruno passava todos os dias com eles, chegando cedo pela manhã e saindo apenas quando Gabriel adormecia. Gradualmente, os três haviam construído uma rotina doméstica que se parecia com uma família real. Mas havia uma questão não resolvida pairando sobre eles: o futuro da relação entre Amanda e Bruno. Naquela manhã ensolarada de sábado, Bruno chegou ao apartamento carregando café fresco e croissants da padaria francesa que Amanda adorava. Encontrou-a amamentando Gabriel na poltrona da sala, uma cena que nunca deixava de emocioná-lo. "Bom dia, meus amores", disse ele, beijando o topo da cabeça de Amanda e depois a bochecha rechonchuda de Gabriel. "Ele acordou há pouco", Amanda disse suavemente, acariciando os cabelos escuros e finos do bebê. "Estava procurando por você. Acho que já reconhece sua voz." Bruno se sentou no sofá ao lado deles, observando Gabriel mamar com a dedicação séria que apenas bebês conseguem demonstrar. "Amanda", ele disse depois de alguns minutos, "preciso conversar com você sobre algo importante." Ela o olhou com uma expressão cautelosa. Nos últimos meses, eles haviam navegado cuidadosamente entre intimidade e distância, construindo uma parceria sólida como pais, sem definir exatamente o que eram como casal. "Do que se trata?" Bruno respirou fundo, claramente nervoso. "Minha mãe ligou ontem." "Márcia, que surpresa!" Amanda não conseguiu esconder o sarcasmo. Apesar do momento tocante no hospital, a relação com os pais de Bruno continuava tensa. "Ela quer nos convidar para o jantar de domingo. Toda a família estará lá." "Bruno, você sabe que isso não é uma boa ideia. Por favor, escute antes de decidir." Ele se aproximou mais, sua voz ganhando urgência. "As coisas mudaram, Amanda. Eles mudaram." "Como assim?" "Meu pai vem visitando a clínica. No início, acho que era para me espionar, talvez encontrar defeitos no que eu estava fazendo. Mas na semana passada, ele fez uma doação significativa para o projeto." Amanda pareceu surpresa. "Roberto doou dinheiro para sua clínica? R$ 50.000. E minha mãe? Ela tem perguntado sobre Gabriel constantemente. Tem comprado presentes, roupinhas. Acho que ela realmente quer conhecer melhor o neto." Amanda transferiu Gabriel para o ombro, fazendo-o arrotar enquanto ponderava as palavras de Bruno. "E você acha que eles me aceitariam numa mesa de jantar familiar?" "Acho que eles estão tentando. Amanda, eles são orgulhosos, têm dificuldade para admitir quando estão errados. Mas Gabriel, ele mudou alguma coisa neles. E se for uma armadilha? E se eles quiserem me humilhar publicamente?" Bruno segurou a mão livre dela. "Então eu sairei de lá com vocês e nunca mais falaremos com eles." "Mas Amanda, se existe uma chance, mesmo pequena, de construirmos uma família unida para Gabriel, não deveríamos tentar?" Amanda olhou para o filho, que agora dormia pacificamente em seus braços. "Você acha mesmo que vale a pena?" "Acho que nosso filho merece ter avós que o amem, e acho que você merece ser tratada com o respeito que sempre deveria ter recebido." "Está bem", ela disse finalmente, "mas na primeira palavra fora do lugar, eu saio de lá." "Combinado."
O domingo chegou carregado de ansiedade. Amanda passou horas escolhendo o que vestir, optando finalmente por um vestido azul marinho elegante, mas não extravagante, que Bruno disse realçar seus olhos. Gabriel usava uma roupinha social que Márcia havia enviado, um macacão azul claro, com suspensório, que o fazia parecer um pequeno príncipe. A mansão dos Albuquerque era ainda mais imponente do que Amanda imaginava. Localizada num bairro nobre, a casa colonial de 2 andares era cercada por jardins meticulosamente cuidados. Enquanto Bruno estacionava o carro, Amanda sentiu o estômago se contrair de nervosismo. "Está tudo bem", Bruno disse, notando sua atenção. "Eu estou aqui com vocês." A porta foi aberta por uma empregada uniformizada que os conduziu a um salão amplo decorado com móveis antigos e obras de arte. Márcia e Roberto os esperavam, vestidos formalmente, mas com expressões mais suaves do que Amanda lembrava do hospital. "Bruno, Amanda." Márcia se aproximou primeiro, beijando o filho, e depois, surpreendentemente, Amanda nas bochechas. "Que bom que vieram." Roberto cumprimentou Bruno com um abraço e estendeu a mão para Amanda. "Amanda, seja bem-vinda à nossa casa." "Obrigada por nos receberem," ela respondeu educadamente. "E onde está meu neto?" perguntou Márcia, seus olhos brilhando de antecipação. Amanda descobriu Gabriel, que estava acordado e observando tudo com curiosidade. Márcia estendeu os braços hesitantemente. "Posso?" Amanda passou o bebê para a avó, observando cuidadosamente a interação. Márcia segurou Gabriel com naturalidade, fazendo caretas engraçadas que o fizeram sorrir. "Roberto, olhe só este sorriso. Ele é a cara do Bruno quando bebê." Roberto se aproximou, fazendo cócegas suaves na barriguinha do neto. "É um menino bonito, forte também." Eles se dirigiram à sala de jantar, onde uma mesa elegante estava posta para 5 pessoas. Durante o aperitivo, a conversa foi cuidadosamente educada. Comentários sobre o tempo, sobre a recuperação de Bruno, sobre como Gabriel estava crescendo. Foi só quando serviam o prato principal que Márcia abordou o assunto que todos evitavam. "Amanda", ela disse, colocando os talheres de lado, "eu gostaria de me desculpar." Amanda quase engasgou com o vinho. "Como?" "Pelo meu comportamento no hospital, pelas coisas terríveis que disse sobre você. Estava errada." Roberto pigarreou. "Nós dois estávamos errados. Julgamos você sem conhecê-la, baseados em preconceitos que não se justificam." Amanda olhou para Bruno, que parecia tão surpreso quanto ela. "O que mudou?" ela perguntou diretamente. Márcia suspirou. "Várias coisas. Primeiro, vimos como você cuidou do Bruno. Dr. Santos nos contou que você foi extraordinária, que provavelmente salvou a vida dele com sua dedicação." "Depois", Roberto continuou, "investigamos sua história. Descobrimos sobre sua demissão do hospital anterior, sobre as dificuldades que enfrentou. E entendemos que você nunca nos procurou, nunca tentou se aproveitar da situação. Mas, principalmente," Márcia acrescentou, sua voz ficando emotiva, "vimos como você e Bruno são juntos. Como vocês cuidam do Gabriel, como Bruno mudou desde que voltou para vocês." Amanda sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Vocês realmente mudaram de opinião sobre mim?" "Mudamos nossa opinião sobre muitas coisas", disse Roberto. "Sobre o que realmente importa na vida, sobre o tipo de pessoa que queremos que nosso neto tenha como mãe. E gostaríamos de fazer uma proposta", Márcia disse, olhando nervosamente para o marido. "Que tipo de proposta?" perguntou Bruno. Roberto se levantou e foi até um aparador, de onde tirou alguns documentos. "Queremos oficializar sua entrada na família, Amanda. Queremos que Bruno volte para a empresa, mas desta vez como sócio pleno, não apenas como herdeiro. E queremos estabelecer um fundo educacional para Gabriel." "Papai," Bruno começou, mas Roberto o interrompeu. "Deixe-me terminar."
Sabemos que vocês não se casaram ainda. Sabemos que as coisas entre vocês são complicadas. Mas independentemente do status do relacionamento de vocês, Amanda é a mãe do nosso neto. Isso a torna família. Amanda estava sem palavras. Márcia se levantou e se aproximou dela. Amanda, eu sei que cometemos erros terríveis. Sei que talvez nunca possamos nos redimir completamente, mas gostaríamos de tentar. Gabriel merece ter uma família unida. Foi nesse momento que Gabriel, que estava no colo de Bruno, começou a chorar. Sem pensar, Márcia estendeu os braços. Posso tentar acalmá-lo? Amanda assentiu e Márcia pegou o neto com carinho. Para surpresa de todos, Gabriel parou de chorar imediatamente, aninhando-se confortavelmente nos braços da avó. Viu só? Disse Roberto suavemente. Ele sabe que somos família. Amanda olhou ao redor da mesa, para Bruno, que a observava com amor evidente, para Márcia, que cantarolava baixinho para Gabriel, para Roberto, cujos olhos brilhavam de orgulho do neto. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que pertencia a algum lugar. Eu gostaria de aceitar, disse ela finalmente, mas tenho algumas condições. Diga, respondeu Roberto imediatamente. Primeiro, quero continuar trabalhando. Medicina é minha paixão, não apenas uma ocupação. Claro, concordou Márcia. Admiramos sua dedicação profissional. Segundo, quero que qualquer decisão sobre Gabriel seja tomada conjuntamente, por mim e pelo Bruno. Não quero interferência externa na criação dele. Justo, disse Roberto. E terceiro... Amanda hesitou, olhando para Bruno. Quero que fique claro que Bruno e eu ainda estamos descobrindo o que somos um para o outro. Não quero pressão para casamento ou rótulos. Queremos construir isso naturalmente. Bruno sorriu, alcançando sua mão. Isso é tudo que eu queria ouvir. Então está combinado, disse Márcia, voltando a sentar-se com Gabriel ainda em seus braços. Vamos recomeçar, como uma família. Depois do jantar, eles se mudaram para o terraço, onde Roberto havia preparado um champanhe especial para brindar o novo começo. Enquanto os adultos conversavam, Gabriel dormia tranquilamente nos braços de sua avó. Sabe, disse Amanda para Bruno quando ficaram sozinhos por um momento, há 6 meses eu jamais imaginaria esta cena. Qual parte? Você sendo aceita pela minha família ou eu descobrindo que podia amar alguém mais que a mim mesmo? Amanda riu. As duas coisas. Amanda, Bruno disse, sua voz ficando séria. Eu sei que ainda temos muito a resolver entre nós. Sei que mereço sua desconfiança depois de tudo que fiz. Mas quero que saiba que você e Gabriel são tudo para mim. Não importa quanto tempo leve, não importa que obstáculos enfrentemos. Eu vou passar o resto da vida provando que mereço vocês. Amanda o estudou por um longo momento. Você sabe que não vai ser fácil, né? Eu tenho cicatrizes. Tenho medo de confiar completamente de novo. Eu sei. E vou ter paciência. Vou ganhar sua confiança de novo, um dia de cada vez. Naquele momento, Márcia se aproximou deles carregando Gabriel. Acho que alguém está com fome, disse ela, passando o bebê para Amanda. Enquanto Amanda amamentava Gabriel, no terraço iluminado pelas luzes do jardim, Bruno observou a cena com uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Sua família, irregular, complicada, construída através de dor e perdão, finalmente estava unida. O amor não apaga o passado, mas pode escrever um novo futuro, pensou ele, observando a mulher que havia aprendido a amar de verdade, cuidando do filho que ele quase perdeu a chance de conhecer. Meses depois, quando perguntado por amigos sobre como conseguiu reconstruir sua vida após quase perdê-la, Bruno sempre dava a mesma resposta. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm disfarçadas das piores. Você só precisa ter coragem de reconhecer a diferença.
E Amanda, segurando Gabriel nos braços enquanto observava Bruno brincar com o filho no jardim da casa, que agora chamavam de lar, sabia que tinha tomado a decisão certa. Não foi fácil perdoar, não foi simples reconstruir a confiança, mas o amor verdadeiro, testado pela adversidade, havia prevalecido. A mulher que foi humilhada agora caminhava ao lado do homem que a machucou, não porque escolheu esquecer o passado, mas porque escolheu escrever um futuro melhor. Por ela, por Bruno e principalmente por Gabriel. O pequeno milagre que transformou dor em cura, ressentimento em perdão e dois corações quebrados em uma família inteira.